Bem-vindos ao nosso Biocast. Hoje estamos aqui com a Mona Oliveira. Tudo bem, Mona? Tudo ótimo, Legal. querido. Você é dupla doutora em Bioquímica e Nanotecnologia, certo? Exatamente. E nanotecnologia seria toda ciência que são muito pequenas ou não? É muito amplo assim ou é mais específico do que isso? Eu não trabalho com isso. E aí você vê, DNA é nano, você está em escala de nano, proteína é nano. E aí entra nanomateriais, né? E biomateriais. Aí tem essas nanopartículas agora, que é muito comum na nanotecnologia para estudar conformação, melhor distribuição, que atua na ação da molécula. A vacina de RNA mesmo usa bastante nanotecnologia para proteger ele e para ajudar ele a entrar no corpo para ter a ação desejada, por exemplo. Que a RNA ele é muito fácil de ser degradado. Então, essas tecnologias. E, por exemplo, eu quero deixar o milho mais protegido para o inseto. Então, eu tenho que descobrir na natureza alguma coisa mais resistente ou que afasta esse inseto e vou tentar colocar isso em um pesticida ou, de repente, até no próprio milho em si. É isso? Eu acho que é exatamente isso que a Monsanto faz. Tá. Em alguns tipos de cultivar, que eles botam para produzir proteínas que atuam para afastar certas pragas. Bem legal. Então a gente pode usar em fertilizantes, enfim, dentro da agricultura tem muitas coisas, alimentício também. O que mais que a gente pode usar essas nanotecnologias? Essa semana eu vi uma notícia falando de uma empresa que está fazendo pneus usando essas tecnologias. Eles estavam desenvolvendo pneus, né, e desenvolviam esses pneus supostamente usando biologia sintética. E não falava como é que era a produção dessa borracha, né, mas seria uma borracha biológica. Mas, Legal. em teoria, você pode fazer as bactérias hoje engenheirar, né? Para fazer várias coisas. Mona, fazer você algodão. não tá comendo. Algodão. Eu conheço uma empresa que faz algodão aqui no Brasil. Mas o que significa ela faz algodão com nanotecnologia? Ela faz planta ela faz in vitro. Ah, sim, entendi. Agora eu tô usando uma nanotecnologia e eu tô conseguindo fazer esses medicamentos diferentes. Eu posso, de repente, colocar um remédio onde eu quiser. Não sei como no futuro eu vou ter um remédio que eu não tomo na pílula, e sim algo que eu gosto. Isso seria viável? Olha, isso é em parte viável, sim. E já tem alguns cientistas que fizeram, acho que fizeram, se não me engano, fator de coagulação no leite, né? E aí você podia tomar. Só que qual é o grande problema, assim? É que você não consegue controlar quanto tem aquilo ali. Tá. Quanto é que está sendo produzido e tudo. Então, é interessante isso como máquinas de produção, porém, você tem que extrair dali e quantificar e dar garantia, porque principalmente para medicamento, uma dose grande pode matar a pessoa, né? Se for para suplemento, se for para outro tipo de funções, aí tudo bem, a dose não é importante. Entendi. Praticamente dá para fazer tudo, né? Mas isso pode trazer algumas dificuldades e problemáticas. Tem como você explicar quais são elas? As dificuldades, às vezes, é você saber, conhecer e entender. Quando você fala, por exemplo, proteína de biomoléculas, e aí eu vou falar de onde a gente está tendo maior experiência, principalmente a BioLink e os maiores desafios. Como eu falei, é uma molécula complexa. E aí, como você consegue predizer que ela vai ter toxicidade? Como você consegue predizer que você vai conseguir produzir aquilo corretamente? Então, todas as etapas ainda... O que você quer dizer com produzir corretamente? É porque a produção é muito delicada ou não? Então, a proteína, ela é produzida... E aí vem um pouquinho mais de aula, né? Então, você vai ter... Boa. Você vai ter, tipo, uma cadeia de moléculas. E ela, depois que ela é produzida, ela toma uma forma tridimensional. E essa forma tridimensional é importante para a atividade dela. E, em teoria, e na prática, ela pode ter várias formas. E, inclusive, uma das formas dela, se ela tem um formato estranho, pode até causar uma doença, que é a doença da vaca louca, que não tem cura, que nada destrói. Ela é uma proteína, aquilo. E é uma proteína priônica, que a gente chama de... Quem trabalha nessa linha de prions.
Então, você controlar isso, então você está falando de escalas moleculares, nanométricas, e controlar isso, e manter isso lote a lote, ainda são grandes desafios na área industrial, da biotecnologia industrial. Entendi. E diminuir esses passos do processo. E a gente vem trabalhando nisso. A gente tem um sistema que é in vitro, que a gente tenta controlar melhor, e aí a gente atua exatamente nesses segmentos de processos. Para fazer como o CRISP, né? Encurtar e tornar a coisa mais controlada. Ah, sim, entendo. Então, chegar ao fim aqui o nosso Biocast. Muito obrigada, Mona. Adorei o nosso papo. Pode voltar mais vezes. Eu que agradeço.